Olá, meus amigos, tudo bem? Deus abençoe a todos. Hoje nós não vamos falar apenas de uma mulher, não. Hoje nós vamos falar de duas mulheres que foram exemplos de lealdade, fidelidade, amor ao próximo e acima de tudo. Duas mulheres que fizeram parte de um grande propósito de Deus, tanto que tem um livro na Bíblia que é destinado para contar a história de ambas. Hoje nós vamos falar de Noemi e de Ruth. Noemi e Ruth, que está no livro de Ruth, capítulo 1, 2, 3 e 4. 4 capítulos. E eu oriento você, antes da gente ir à nossa meditação, eu te oriento a ler com atenção os 4 capítulos, porque tem muita coisa boa, Deus fala muito conosco. Eu vou dar uma resumida, vou citar alguns versículos para o vídeo não ficar grande, tá bom? Na Bíblia fala que Noemi, ela tinha o seu marido Alimeleque. Ela tinha ali o seu marido e os seus 2 filhos. E veio uma fome muito grande sobre a terra de Israel, sobre Belém. Belém, que significa casa do pão. Só que de pão não havia nada, porque antigamente a terra refletia o relacionamento que o povo de Israel estava tendo com Deus. Ou seja, se o povo de Israel andasse diante de Deus com retidão, com honestidade, com fidelidade, então a terra prosperava, a terra ela dava ali o seu fruto. Quando Israel virava as costas para Deus, se apostatava da fé, então havia miséria. Então eles estavam ali, o povo de Israel apostatado da fé, o povo não obedecia, o povo não seguia a direção divina, então havia fome na terra. Por conta disso, Noemi, o seu marido e os seus 2 filhos, eles saíram de Israel e foram para a terra de Moabe, dos Moabitas, a terra de um povo pagão. E lá eles tentaram ali recomeçar a sua vida. Nesse lugar, os 2 filhos de Noemi encontraram 2 esposas, uma chamada Orfa e outra chamada Ruth. Só que aconteceu que morreu o marido de Noemi primeiro e depois prematuramente morreu os filhos. Antigamente, o homem que trazia os recursos para dentro de casa. A mulher era impossibilitada praticamente de trabalhar. Noemi, ela achou que Deus tinha permitido tudo aquilo acontecer, que tudo aquilo tinha acontecido, porque Deus não estava se agradando dela, e ela falou que Deus já era contra ela, etc. É o que acontece também com muitas pessoas, né? Quando passam por um momento difícil em suas vidas, quando passam por uma angústia, por uma perda, acabam culpando Deus. E por conta disso, às vezes desanimam da fé, abrem mão da fé, desistem dos caminhos de Deus e de obedecer os seus princípios. Mas Noemi aprova que a gente, nós cristãos, nós não estamos imunes de passar por uma perda, de sofrer um problema, de ter uma decepção. A gente não está imune. Agora, também prova que se você, diante dessa luta, diante desse problema, diante desse momento de angústia, escolher confiar em Deus, obedecer a Deus, é certo que Deus ele vai lhe honrar, como honrou Noemi e Ruth. Então, Noemi, compadecida ali das suas noras, sabendo que ela já não tinha mais um futuro, porque humanamente falando, Noemi era velha, Noemi não podia mais dar luz a filhos, e as suas noras eram novas, podiam continuar a seguir a vida, podiam ali constituir uma família, elas estavam na terra delas. Foi quando Noemi tomou a decisão de voltar para Belém, de voltar para a terra antiga dela. E ela chegou para suas 2 noras e despediu elas, e falou assim: olha, eu quero que vocês venham viver a vida de vocês, vão para a terra de vocês, casem-se de novo, tenham filhos e etc. Ela colocou as noras dela acima dela, mesmo sabendo que a viagem era muito perigosa, a viagem era muito distante e ela, uma senhora de idade, ia precisar de muito ajuda. Então ela falou com as 2, tanto Orfa como Ruth. E agora a gente vai ver como foi a reação das 2 diante dessa proposta de Noemi. No livro de Ruth, capítulo 1, versículo 13, diz assim: esperá-los-eis até que viessem a ser grandes?
Deter-vos-eis por eles, sem tomardes marido? Não, filhas minhas, que mais amargo que é a mim do que a vós mesmas, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim, como eu tinha dito para você. Ela achava que tudo que estava acontecendo na vida dela era tipo uma punição de Deus. Deus tinha esquecido dela, Deus tinha se abandonado ela. No versículo 14. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. E Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Por isso disse Noemi: eis que voltou tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses. Volta, porém, após tua cunhada. Disse, porém, Ruth: não me instes para que te abandone e deixe de seguir-te, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa não seja a morte me separar de ti. Vendo Noemi que de todo estava resolvida a ir com ela, deixou de falar. A gente vê que Deus, ele sempre nos dá o direito de escolha. Deus respeita muito esse direito. Deus sempre nos deu livre-arbítrio. Você vê que a gente pode comparar a decisão de ambas como dois caminhos. Então, Deus colocou através de Noemi, porque ele tinha um propósito, tanto Ruth quanto Orfa na direção de dois caminhos. Orfa preferiu voltar para os deuses dela, voltar para a vida antiga dela, e despediu Noemi com um beijo. A gente se lembra de Judas, né? Que também decidiu voltar à velha vida, voltar à incredulidade, voltar a servir a outros deuses, e despediu também de Jesus com um beijo. E a gente vai ver mais para frente que a escolha de Orfa não foi nada boa. Já Ruth não. Ela escolheu sacrificar. Ela escolheu renunciar à própria vida para viver a vida que ela acreditava que Deus tinha preparada para ela, porque ela queria conhecer o Deus de Noemi. Ela ficou impressionada com a fidelidade daquela mulher, com a retidão daquela mulher, com o espírito daquela mulher que colocou a vida das próprias noras acima da dela. E por conta desse exemplo, Ruth decidiu voltar com Noemi e servir ao Deus de Noemi. Tá vendo como você, mulher, tem uma influência muito grande sobre as pessoas que estão à sua volta? Por conta da decisão de Noemi, das atitudes de Noemi, do caráter de Noemi, Ruth quis conhecer a Deus. Muitas mulheres vão conhecer a Deus por conta do seu exemplo, por conta das suas atitudes, por conta do seu comportamento. Então, resumindo, Ruth chegou com Noemi até Belém, e a gente sabe que Ruth foi recebida como a moabita, a estrangeira, a mulher que servia a outros deuses. Só que Deus não condenava os estrangeiros, porque o povo de Israel também já tinha sido estrangeiro no Egito e foram amparados por Deus. Aqui no versículo 2, no capítulo 2, Deus começa a concluir a gloriosa obra. Até aqui a gente tem visto o exemplo de lealdade de Ruth para com Noemi, de amor ao próximo de Noemi para com as suas cunhadas, para suas noras, aliás. A gente vê ali o exemplo de fidelidade, de renúncia, a escolha que ambas tiveram. Uma escolheu voltar para a velha vida, outra escolheu seguir a vida que Deus tinha preparado para ela, mesmo depois de uma grande luta, mesmo depois de uma grande decepção, porque geralmente as escolhas são feitas depois de uma grande decepção, depois de uma grande luta, depois de uma grande tentação, depois de uma grande oferta. Então, aqui no capítulo 2, a gente vê que Deus começou a fazer os planos dele para completar a obra gloriosa que nós vamos chegar já já. No capítulo 2, no versículo 1 diz assim: E tinha Noemi um parente de seu marido,
homem valente, poderoso, da família de Elimeleque, e era o seu nome Boaz. E Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daqueles em cujos olhos eu achar graça. E ela disse: vai, minha filha. Foi, pois, e chegou e apanhava espigas no campo após os segadores, e caiu-lhe em sorte uma parte do campo de Boaz, que era da família de Elimeleque. Antigamente, pelas leis de Israel, toda viúva ela tinha um direito. Toda viúva tinha um direito. Quando as sobras ali das colheitas, do que caia no chão, elas podiam pegar, como a mulher não podia trabalhar, aquela coisa toda, então elas podiam pegar a sobra dos cereais, sobra disso, sobra daquilo outro, para pelo menos comerem, para pelo menos se manterem vivas. E a gente sabe que não foi por sorte, foi um plano do próprio Deus. Ruth foi colocada por Deus ali no campo desse homem Boaz, que era um homem fiel a Deus, temente a Deus, como a Bíblia aqui o descreve, valente, poderoso. Era um homem que tinha um nome muito forte na cidade. Aí no versículo 5 diz assim: depois disse a seu moço, Boaz a seu moço: quem estava posto sobre os segadores? De quem é esta moça? Então Boaz se interessou por Ruth, mas por toda a fidelidade que ele tinha a Deus, às vezes temendo ele que ela era uma mulher casada, ou então já era compromissada, ele perguntou: quem é essa moça? E os seus servidores, seus servos, trouxeram ali a Boaz a notícia que ela era moabita, que falou da história de Noemi, falou que o marido tinha morrido e etc. Boaz se compadeceu da história e começou a se aproximar ali de Ruth. Resumindo a história, Deus criou uma situação, mesmo que não, por exemplo, Ruth não tinha ninguém para apresentar ela para Boaz. Deus criou uma situação que você vai ver depois, se você meditar, que Ruth se casou com Boaz. Aí no capítulo 4, lá no capítulo 4, no versículo 13 diz assim: assim tomou Boaz a Ruth, e ela lhe foi por mulher, e ele a possuiu, e o Senhor lhe fez conceber e deu à luz um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de te dar remidor, e seja seu nome afamado em Israel. Ele te será por restaurador da alma, e nutrirá tua velhice, pois tua nora, que te ama, o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. E Noemi tomou o filho e o pôs no seu colo e foi sua ama. Tá vendo? Olha como que Deus honra. Noemi, que pensava que Deus tinha desamparado ela, Noemi, que pensava que Deus estava contra ela, mas mesmo assim foi fiel, continuou temente a Deus, continuou andando nos caminhos de Deus. Lá na frente, ela que tinha perdido seus 2 filhos, perdido seu marido, vinha aí colhendo decepções em cima de decepções, vê a recompensa. Ela segurou o futuro herdeiro, o futuro daquele que veio se tornar a geração do próprio Jesus, o próprio Messias no seu colo. Ali começou um grande propósito de Deus. E as vizinhas, 17, lhe deram um nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho, e deram-lhe o nome de Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. E você sabe que da linhagem de Davi veio o próprio Senhor Jesus. Olha que maravilhoso essa história dessas duas. A gente vê Noemi, que não abriu mão da fé depois de uma grande decepção, depois de uma grande luta, de uma grande perda, mas perseverou, mostrou ali o amor ao próximo, dizendo para as noras continuarem seguindo ali a sua vida, que elas tinham muita vida pela frente, ela já era uma mulher velha, mas mesmo assim, sem poder ter filhos, Deus colocou aquele que futuramente seria o descendente de Jesus no colo dela. Então, Noemi passou a fazer parte, né, daqueles que vieram a ser da linhagem de Jesus. E Ruth, pela escolha que ela fez de optar
em continuar seguindo e servindo e conhecer o Deus de Noemi, conheceu esse Deus, tornou uma mulher muito valiosa, ela se tornou ali avó, é avó, não é? Avó de Davi, porque Obed gerou a Jessé e Jessé gerou a Davi, então acho que bisavó, né? Bisavó de Davi veio o próprio Jesus, tá vendo? Mulher, como você tem uma influência grande, como você tem o poder de influenciar as outras mulheres que estão ao seu lado. Noemi teve esse poder e ela influenciou Ruth para o caminho melhor, para o caminho de Deus. E também influenciou como é o nome dela? A Orfa. Só que Orfa escolheu o caminho errado. Ruth escolheu o caminho certo. Você, mulher, é uma influenciadora. Você pode tanto influenciar para o bem como para o mal. Seja seu marido, filho, amiga, colega, qualquer pessoa. Então, seja uma mulher de Deus. A mulher de Deus que é cheia do Espírito Santo, ela influencia outras mulheres a Deus. Ela leva outras pessoas a Deus. Nem muito pelas suas palavras, pelo seu caráter, pelo seu exemplo, pela sua forma de andar, de vestir, de se comportar. Em um modo geral, ela exala o perfume de Cristo. E vale a pena, porque olha a recompensa e olha o exemplo que essas duas mulheres nos deixaram, tá bom? Amanhã nós vamos fazer mais um vídeo, vamos colocar no nosso canal e nós vamos falar muito sobre mulheres, tanto amanhã sábado quanto domingo. Nós vamos colocar, se você está assistindo esse vídeo outra hora, é uma série que nós estamos fazendo. Se inscreva no nosso canal se você não é inscrito, ative o sino de notificações, dê o seu like, é muito importante. E faça agora o seu comentário, acabou o vídeo agora, nós vamos terminar. Faça agora o seu comentário, escreva suas dúvidas e vamos seguir o exemplo de mulheres de fé como Noemi, como Ruth. Deus abençoe.